Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo, agora é pontualmente 8 horas da noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você faz parte desse grupo, dessa egrégora das lives das terças-feiras, nossas super lives das terças, onde a Márcia e eu trazemos a causa emocional das doenças, para nós pensarmos, refletirmos, analisarmos o nosso corpo mental, emocional, físico, espiritual e compreender o que o nosso corpo está falando, o que o nosso corpo está dizendo. Dores, doenças, mal-estares, tudo tem sim uma questão, tudo tem sim uma origem. E essa origem ela começa lá no nosso campo espiritual, passa para o mental, chega no emocional e do emocional vem para o físico. O corpo ele é fofoqueiro, ele vai trazer as mensagens que o nosso corpo, as nossas emoções está refletindo. Então, fica conosco nessa live e você sabe que lá no final tem orientação do baralho. Hoje eu tô com o baralho do Zé Pilintra. Então, seu Zé, orientação do baralho do Zé Pilintra lá no final da live. Quem estiver ao vivo já vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. Já quero dar boa noite para Fábio, que está aqui, boa noite, seja muito bem-vinda. A Márcia já está aqui, já vou autorizar para ela entrar ao vivo aqui na live das terças-feiras, falando sobre a causa emocional das doenças. Já fizemos várias lives, né, com esse tema, várias doenças, vários assuntos, e a nossa série continua para trazer mais conhecimento para você. Boa noite, Márcia, tudo bom com você? Oi, Pietro, boa noite. Boa noite. Mais uma terça-feira de live, e as pessoas ficam ansiosas para que esse dia chegue. Ah, acredito que ninguém fique mais ansioso do que eu, né? A gente sempre fica ansioso pela terça. A terça é sempre uma noite muito boa, muito agradável, né? Nas terças o nosso encontro, o nosso bate-papo, então é sempre muito especial estar aqui. O prazer é todo nosso. Sempre que a Márcia vem, é uma aula que a gente recebe, uma aula de conhecimento, e a gente aprende muito. Olhar para as nossas emoções, compreender as doenças, entender que o corpo ele é fofoqueiro. Então, vamos hoje. Hoje tem um tema muito interessante. A Márcia já me falou que tem bastante assunto hoje. Hoje eu não posso ficar enrolando. Hoje eu não posso chamar intervalo. Hoje não tem intervalo, hoje não posso ficar enrolando, porque tem muito assunto e tenho certeza que as pessoas também querem ouvir, te ouvir e aprender cada vez mais. É isso aí, hoje a gente vai conversar bastante, porque é bastante conteúdo. Mas é um assunto que acaba sendo interessante, né, Pietro? Todos eles são interessantes e a gente está no Novembro Azul, então a gente vai falar sobre problemas, né, que estão voltados aos homens. Então é bem interessante a gente conversar sobre isso e alertar da importância do cuidado, né? De fazer exames, de verificar como que está a saúde, de fazer sempre um acompanhamento para se manter o mais saudável possível. Exato, Novembro Azul, momento de reflexão, né? Mas não é um momento do homem só se cuidar em novembro, é todos os Com dias, certeza, todos os isso meses aí. se cuidar, né? O Novembro Azul, e para trazer uma conscientização, trazer realmente um olhar do homem, começar a olhar mais para si. Né? Essa questão do machismo, o homem não precisa de ir no médico, está tudo bem comigo, não deixar para a última hora. Quando realmente chega o momento, é necessário ir. Então, hoje, quais serão as doenças? Então, hoje a gente vai conversar sobre mãos, né? Problemas nas mãos, que foi uma solicitação de uma amiga muito querida que mora na Alemanha, que inclusive não vai estar nos assistindo, porque a gente tem a diferença de fuso horário, né? Então, para eles lá já é bem tarde. E depois a gente vai falar sobre problemas na próstata e sobre disfunção erétil. Muito bem, então.
Nós temos audiência na Alemanha. Guten Isso. Nacht para os nossos amigos da Alemanha. O foco, né, realmente é para que a gente observe essas doenças e por mais que talvez você, eu sou mulher, talvez você tenha pai, você tenha marido, você tenha irmãos, tenha filhos, e se você que é homem, eu não tenho idade ainda para fazer exame, né, eu não conheço ninguém, comece a cuidar de você. A gente sempre fala nas lives anteriores também. Não é porque você não tem a doença que você não pode ter um dia. Então, Exato. compreendendo a raiz, conhecendo as origens emocionais, nós podemos já mudar esse padrão, começando hoje. Hoje a mudança, ela precisa acontecer. Então, quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo. Se você estiver assistindo na gravação, coloque seu bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver assistindo, coloque aqui nos comentários. E lá no final tem orientação do baralho do Zé Pilintra. Seu Zé tá aqui Olha, para você. esse, esse é novo, né? Esse eu ainda não conhecia. Já tô querendo. Esse é novo, esse é novo. Na próxima segunda-feira tem tiragem da semana com esse baralho. Então, mas Legal. estreando ele hoje aqui na live. Ele Olha, nunca que foi utilizado nas lives. Então, novidade para vocês. E, Márcia, a doença, ela não começa no físico. não começa, mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero dar boa noite para a Fábia, essa queridona que está aqui com nós também. Fábio, boa noite, um beijo para ti. Que bom que tu estás aqui com nós, a gente fica muito feliz. Muito bem, boa noite para Fábio. Quem estiver ao vivo, vai dando seu boa noite, vai curtindo. Assim você ajuda ao Instagram mostrar para mais pessoas. Quando você curte, você está ajudando ao vídeo ser mostrado. Quando você está manda aviãozinhos, você está também compartilhando essas informações. Vamos compartilhar, vamos mandar aviãozinhos, manda para o marido, manda para o filho, manda para o crush, manda lá pro 13 Atlas também, que está passando. Vamos mandar aviãozinhos para todo mundo. Ai, Petra, é isso aí. Vamos compartilhar, né, gente? E informação é poder, né, gente? Conhecimento é poder, informação é poder. Então, quanto mais coisas a gente puder entender, conhecer, melhor, né? A nossa vida se torna muito mais fácil. Mas vamos conversar então um pouquinho sobre onde nascem as nossas doenças. Para variar, o meu gráficozinho aqui ele está ocupado, não temos outro. Então vamos na telinha lá do tablet mesmo, né, gente? Aqui a gente consegue ver que nós não somos só esse corpinho físico maravilhoso que a gente tem, né, gente? Que é uma obra perfeita de Deus. Nós temos o nosso corpo etérico, temos o corpo emocional, o corpo mental inferior, mental superior, o nosso corpo espiritual e o nosso corpo búdico. Então, assim, as nossas emoções estão aqui no nosso corpo emocional. A gente sempre pensa que está sentindo as nossas emoções ou no coração ou no estômago, mas na verdade a gente sente nesse corpo aqui, que está fora do nosso corpo, mas que se reflete no nosso corpo físico. Então, as emoções que nós vamos sentindo ao longo da vida, elas ficam todas registradas nesse nosso corpo emocional. E conforme a emoção, se ela for muito densa, ela vai ficar ali por um determinado tempo e vai chegar um momento que essa emoção vai vir a se refletir, se materializar no nosso corpo físico. E aí nascem as doenças, né? Se manifestam as doenças no nosso corpo físico. É bem interessante a gente observar isso, que nós temos esses 12 corpos, né, os 7 principais, Exato. e que essas mensagens, compreendendo os nossos chakras, nossos corpos energéticos, ali se instalam as doenças, ali elas começam. E tu já comentaste numa live que demora até um ano para a doença se manifestar, né? Então seria um ano que a pessoa estaria ali com essa questão emocional e a doença se manifesta. Exatamente. Não é um tempo exato, né, gente? Porque cada pessoa é diferente, cada um sente de uma forma. Muitas vezes, né?
O que para uma pessoa pode ser algo muito pesado, pode ser algo muito ruim, a outra pessoa vai olhar e vai sentir diferente. Vai depender muito do estado do espírito, vai depender muito da forma de ser daquela pessoa, né? Então, mas em estudos é basicamente 1 ano. Aquela emoção, ela vai sair do nosso emocional e vai vir a se manifestar no nosso corpo físico através de doenças. Muito importante nós observarmos. Então, vamos observar o nosso emocional. Observe algo que talvez aconteceu lá no teu passado, algo que está acontecendo, que aconteceu esse ano. Então, para evitar que doenças futuras aconteçam, conheça a causa emocional para você poder não ter doenças e, se acontecer, realmente poder iniciar um tratamento breve, sem esperar, e que realmente você dê esse passo na direção da tua cura, que começa de dentro para fora. E a primeira doença? Então vamos começar falando sobre mãos. As mãos, gente, elas são basicamente as nossas alavancas realizadoras, né? Nossas mãos, quanta coisa a gente faz com as mãos, desde os movimentos mais simples até os mais complexos, né? As nossas mãos são muito importantes. São extremamente importantes no nosso dia a dia. Então, assim, as nossas mãos, elas vão refletir a nossa capacidade de manifestar os nossos talentos. Quantos artistas que nós conhecemos, que nós já ouvimos falar, que são artistas que trabalham diretamente com as mãos. Então, assim, ela se abre, né, para dar e vão expressar ao mundo os nossos conteúdos internos, a nossa maneira desenvolta e hábil, e elas também se fecham para preservar a nossa força e assumir as nossas responsabilidades. Então, por meio das mãos, a gente vai expressar os nossos desejos de alcançar os nossos objetivos, sempre tornando o meio em que a gente vive a extensão do nosso ser. E basicamente é isso, né? O meio em que a gente vive acaba se tornando a nossa extensão. E as mãos é o nosso instrumento para fazer, para construir o nosso mundo à nossa volta, né? Onde a gente se insere. Então, assim, é como se as nossas mãos fossem instrumentos alquímicos, porque as nossas mãos, elas têm um poder muito grande. Nós temos 2 chakras muito poderosos na palma da nossa mão, gente. Então, assim, se vocês friccionarem a mão uma contra a outra, vocês logo sentem que a palma da mão, ela se aquece. Dependendo do que a gente faz, se a gente se concentra um pouquinho e mantém as nossas mãos afastadas um pouquinho uma da outra, a gente começa a notar um campo de força se formando entre as nossas mãos. Então, as nossas mãos, elas realmente detêm um poder muito grande. E é através do poder das nossas mãos que a gente transmite ao mundo a força que a gente tem, né? Pessoas que trabalham com energia, como eu. Eu tenho uma preocupação, gente, muito grande em nunca machucar as minhas mãos. É algo que eu penso, não, mas eu trabalho o tempo todo com as minhas mãos. Se eu aplico um reiki, eu aplico com as mãos. Se eu faço um envio de energia para pessoas à distância. Hoje eu estava atendendo uma pessoa lá na Suíça. É pelas mãos. Eu preciso das minhas mãos para materializar aquela energia e para fazer. É mental? É mental. Mas o envio vai ser pelas mãos. Então, assim, eu acho que quando eu comecei a estudar o assunto mãos, eu comecei a realmente me dar conta, porque no dia a dia a gente não se dá conta do tamanho, da importância das nossas mãos. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver para mim, no meu caso, o quanto que as minhas mãos são importantes. E cada um, dentro das suas atividades, consegue perceber a importância que as suas mãos têm, né? Quando machuca as mãos, o que significa não ter uma mão para utilizar no dia a dia, né? Então,
Vamos falar agora um pouquinho da característica das mãos, porque tem determinadas características que vão mostrar o estilo de atuação e que vão e indicam também certos sentimentos que a pessoa tem, tá? Então, assim, mãos frias é sinal que é uma pessoa muito nervosa, né? E elas indicam nervosismo. Geralmente é causado pelo extremo rigor com que essas pessoas levam a vida e que costumam executar as suas tarefas. Eu sou uma pessoa que tem mãos frias, tá, gente? E eu sou uma pessoa muito rígida. Isso fez total sentido para mim. Pessoas com mãos. A questão ali, cortando um pouco, aí já vai surgindo as curiosidades, né? Vai lá. Quem estiver ao vivo aí vai fazendo sua pergunta. Se você tiver perguntas, curiosidades, coloca aqui nos comentários. Vai dando seu boa noite. Quem estiver ao vivo, vai mandando aviãozinhos. Questão das mãos. Ela envolve uma mesma conexão com os pés ou é diferente? É diferente, tá? Os pés, eles estão voltados ao nosso enraizamento. As mãos estão a nossa ação no dia a dia, né? É realmente assim a nossa capacidade de manifestar os nossos talentos. Os pés, eles, além do nosso enraizamento, eles nos levam para os caminhos da vida, né? Então é um outro âmbito, é uma outra visão. Eu até estava pensando que a gente daqui a pouco pode fazer uma série de lives falando sobre determinadas áreas do nosso corpo, que é bem interessante porque cada área do nosso corpo tem uma determinada emoção ligada a essa área. Interessante. Então, para a próxima temporada, Já venha. temos. Já temos o assunto, então, próxima temporada. Exato, Vocês que gostam exato. de maratonar, então a próxima temporada já está lançada. Já aconteceu como é que o pessoal diz? Um spoiler da próxima Exato. temporada. É aquelas inspirações que surgem do nada, assim, né? Quando a gente vai ver uma determinada questão e quando vê, olha só, poderia ser um ótimo assunto. Muito bom. Então, próxima temporada, partes do corpo. Isso daí, a gente vai falar sobre as partes do corpo e não somente sobre as doenças. Mas podemos daí falar sobre as doenças que estão relacionadas com essas partes do corpo também, né? A gente pode fazer uma série bem completa sobre isso. E voltando às mãos quentes, então, gente, elas representam o entusiasmo e a motivação que essas pessoas têm para realizar as tarefas. São pessoas colaboradoras, extremamente prestativas e que se dedicam muito às atividades com disposição e força de vontade. É o teu caso, Pietro? É o meu caso, eu tenho mão quente. As minhas mãos estão sempre quentes, sempre Ah, quentes. viu só que maravilha? As minhas ficam muito quentes quando eu estou trabalhando com energia. Mas no geral eu tenho mãos frias porque eu tenho características muito rígidas assim. Então faz muito sentido para mim. O suor excessivo nas mãos, ele está muito associado ao receio que essa pessoa tem de atuação. Aquela pessoa que daqui a pouco vai fazer uma apresentação e, tipo, ela fica suando muito na mão porque ela tem medo que alguma coisa dê errado, né? Então, essa pessoa tem uma preocupação excessiva que algo ruim aconteça. A Fábio tá dizendo ali que ela tem mão quente. Que bom, Fábio, que bom, porque eu sofro bastante com as minhas mãos frias no inverno. Mãos carnudas. Elas são típicas de pessoas racionais e com boa capacidade de criar estratégias, mas não são hábeis em pôr em prática os seus planos. Pensam muito antes de realizar algo. Mãos As mãos carnudas, o que seria uma mão carnuda grande? Eu acho que uma mão é uma mão que não aparece muito os ossos, assim, sabe? Que os ossos não estão tão expostos, que a gente olha assim e não tem muita marquinha de ossinhos. Eu sou mão ossuda, né, gente? Mãos ossudas revelam segurança e consistência interior. São pessoas confiantes que não se abalam facilmente
vão até o fim quando se propõem a realizar algo. Olha ali, ó, Fábio Fábio, e aí, colocou mas ali, tá ó. explicado. É, mas Verdade, Fábio. a minha mão é mão de ossinho também. Eu tenho uma mão de ossinho. Os ossinhos aparecem. Exato, mão ossuda. E aí, gente, quando a gente olha para os problemas das mãos no âmbito da metafísica da saúde, esses problemas eles estão muito ligados à dificuldade em expor os nossos talentos e habilidades, já que as nossas mãos são totalmente ligadas à possibilidade de expor as nossas habilidades, né? São aquelas pessoas que sentem que elas estão manifestando, mas poderiam manifestar mais, poderiam manifestar melhor. São aquelas pessoas que também se apegam às dificuldades exteriores e impedimentos vindo dos outros, e com isso elas acabam contendo a sua desenvoltura. As dores nas mãos, elas vão representar a limitação de movimento. Elas vão refletir a dificuldade que a pessoa tem em manifestar os seus desejos, em aceitar e em oferecer apoio. E principalmente em lidar com as emoções que surgem nas interações do cotidiano. Então, as questões que afetam as mãos, elas estão ligadas a emoções distintas, né? O Pietro sempre me pergunta, mas tem diferença do lado esquerdo para o lado direito? E no caso das mãos, tem, tá, gente? Então, assim, o lado esquerdo, quando a gente tem problemas do lado esquerdo, os problemas são ligados à receptividade e ao acolhimento, que é a característica, né? A mão esquerda a gente recebe e acolhe. E o lado esquerdo ele está associado a dores ou tensões que podem identificar dificuldades em aceitar amor, apoio e ajuda dos outros. A vulnerabilidade emocional também, que são os sentimentos de inadequação ou medo de não ser amado, que podem se manifestar como um desconforto na mão esquerda, no caso. E o lado direito Essa dor ela pode se estender para o braço, começa na mão, se estende, ou é especificamente só a dor na mão? pode se estender. A gente tem várias dores que às vezes a gente sente na mão, sente nos dedos e às vezes se estendem para o braço, né? Eu até ontem, quando eu estava estudando, eu vi algumas doenças relacionadas à mão que eu gostaria muito de falar, mas com certeza a gente não tem tempo hábil em uma live só. Aí a gente teria que falar somente sobre mãos, porque os dedos, cada um dos nossos dedos tem características também que a gente não vai falar hoje. E poderia falar de todas as doenças que acometem as mãos, que são várias também. Mas, né, devido ao nosso tempo, hoje a gente não vai conseguir. Mas, numa próxima, quem sabe, a gente pode voltar a esse assunto e acrescentar essas outras questões, que acaba sendo bem interessante, assim, para quem tem algum problema, alguma dificuldade nas mãos. Maravilha, maravilha. Então a questão dos dedos hoje não vai ser falada. A mão hoje é numa questão no todo, então. Exato, uma questão no todo, mas a gente pode especificar os dedos daqui a pouco numa próxima live, numa próxima conversa, porque é bem interessante entender o que cada um dos dedos significa e os problemas que podem vir a surgir em cada um dos dedos também. Olha só, e as unhas que muitas vezes a pessoa tem unha encravada, ou a unha cai da mão, isso também é Tem que separado. separado, mas tem questões emocionais bem interessantes que envolvem as unhas, principalmente unhas encravadas. Ó. E os tendões que fazem parte da mão aqui, os tendões também é algo, vamos dizer, relacionado um outro assunto, Quando a mas gente fala em dedos, né, a gente envolve os tendões, e os ossos de cada dedo. muito bem. Estão relacionados também. Então, assim, gente, os problemas na mão direita,
A mão direita é o nosso lado da ação, né, e da nossa proatividade. Então, o lado direito das mãos, ele está muito relacionado à ação e à assertividade. Então, problemas nesse lado podem refletir desafios em se afirmar ou em agir de acordo com as suas intenções. E a pressão e expectativas também em relação à mão direita, né? É aquela questão de a pressão para atender as expectativas externas pode causar alguns problemas na mão direita, simbolizando a luta entre o desejo de agir e o medo de não corresponder às expectativas dos outros, que muitas vezes são aquelas pessoas que priorizam o outro e deixam de ver as suas e ver e identificar as suas próprias necessidades. Acabam priorizando o outro em vez de se priorizarem, né? Então é sempre necessário para a gente conseguir reduzir os problemas das mãos e achar o caminho da cura, é sempre necessário estabelecer limites e priorizar o nosso bem-estar para as dores diminuírem. Olha só, bem interessante. E no caso de pessoas que têm cãibra, aí é preciso observar se essa cãibra é lado direito, esquerdo, nas mãos, aí relacionado àquilo que você já comentou. Exato. E tem a questão do formigamento nas mãos, mas aí realmente a gente teria que conversar sobre as doenças que acometem as mãos, né, gente? Muito bem. E para a pessoa que está aqui nos assistindo, que vai nos assistir, se ela quiser fazer um movimento com a mão ali, então ela flexiona uma mão na outra. Flexiona uma mão na outra que já vai sentir aquecer, já vai sentir esse chakra aqui começar a liberar energia. Quiser sentir o campo de força, mantenha as mãos, só se concentra um pouquinho, mantenha as mãos afastadinhas. E quando vê, já começa a sentir que é como se tivesse uma mão puxando a outra aqui, assim, já vai começar a sentir que já vai perceber a energia que sai de uma mão, que encontra a outra e que as duas ficam ali se encontrando no ar. É bem interessante fazer esse exercício para perceber a força e o poder que a gente tem nas mãos. E o pessoal que quiser fazer até uma ativação energética, né? Pega um papelzinho aqui, ó, um pedaço de papel higiênico, um pedacinho bem pequenininho, tá? Primeiro você flexiona uma mão na outra, depois você bota um pedacinho de papel higiênico, um pedacinho de papel de caderno, bota assim, e depois tu bota a tua outra mão assim, tá? Assim. Vai ver que esse papelzinho vai começar o quê? Tremer, ele vai começar a se mexer. É a Uhum. energia dos dois chakras. Então, faça esse movimento. Você vai gostar bastante de perceber a energia da tua mão se manifestando no papel. Exato, é bem interessante. É bem interessante a gente começar a perceber o poder que é o nosso corpo, né? O quanto que o nosso corpo é perfeito e o quanto nós temos possibilidades, porque as nossas mãos, elas são dois grandes chakras de cura, né, gente? Até aquela coisa assim, eu tô com uma dor no ombro, vai lá e põe a mão no ombro. E muitas vezes aquela dor dá uma aliviadinha, né? Uma outra pessoa reclama que está com dor, vai lá e põe a mão no local da dor. Uma pessoa que a gente gosta muito, vai lá e põe a mão. Automaticamente a gente faz uma transferência de energia para aquela pessoa e já vai aliviar a dor daquela pessoa. Então, assim, a partir do momento que a gente tem consciência dos dois grandes chakras de cura que nós temos nas nossas mãos, a gente pode passar a utilizar as nossas mãos de uma forma muito mais sábia, muito mais amorosa, assim, no sentido de nos cuidarmos, de nos doarmos energia. Mesmo para quem diz assim, mas eu não conheço nada de energia, eu não trabalho com reiki, eu não trabalho com nenhuma dessas questões, não precisa, tá, gente? A gente vai percebendo assim, faz o teste aí, coloca a mão em qualquer lugar que sinta dor, para ver se essa dor não vai aliviar em pouquíssimo tempo, né? Então a gente tem dois chakras muito maravilhosos na palma da nossa mão,
e falta a gente saber usar ele da forma adequada, né? A gente tem uma ferramenta excelente de cura. Exato. As iniciações de Reiki, através das mãos, que o mestre Reiki faz a iniciação, né? Abre os chakras das mãos, coloque os símbolos do Reiki para você se tornar reikiano. Numa ordenação sacerdotal, o bispo bota a mão em cima lá do sacerdote, numa uma iniciação do pastor, lá ele recebe a bênção. Então, tem muitos casos também de pessoas dentro da linha da Umbanda que eles não querem que mexa na cabeça deles, né? Que não quer que ninguém bote a mão, porque ali quem colocou a mão foi o pai de santo, foi a pessoa que passou uma energia. Então, a própria questão das mãos, tudo que você encosta pode virar ouro, tudo que você encosta pode ser positivo. Então, pegou algo na mão, realmente tenha gratidão, tenha realmente, dê um presente com amor, né? Porque através das mãos você pode passar muita energia boa, né? Mas também pode receber energia negativa. Por isso precisa cuidar da tua frequência, cuidar da tua energia, para você estar bem e evitar que energias negativas passem para você. Quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite. E lá no final da live tem orientação do baralho do Zé Pilintra. Então, lá no final, orientação do baralho do seu Zé. Questões de mãos, tem mais assunto? Eu já vou passar para a próxima live. Para a próxima conteúdo. Vamos passar para o próximo conteúdo, então. Vamos falar agora sobre problemas de próstata. Vamos começar. A próstata, gente, ela significa o caráter masculino, né? E ela está situada na região pélvica do corpo do homem, né? E circunda o colo da bexiga e a parte inicial da uretra. E metafisicamente, a próstata, ela se refere às características individuais do homem e o estilo natural que esse homem tem, a sua maneira de proceder diante das situações da vida. Então, os problemas na próstata, eles indicam que esse homem está deixando de ser original, está perdendo as características originais dele, né? Tá alterando o caráter dele. A estrutura da próstata, ela não permanece a mesma durante toda a vida, né? Assim como todos os nossos órgãos, ela é um órgão que ela sofre alterações. Ela vai sofrer variações de acordo com a idade, então, como qualquer outro órgão. E essas alterações fisiológicas, elas expõem a próstata ao surgimento de doenças. E os problemas na próstata, eles se referem a significativas alterações na conduta do homem, já que a próstata, ela representa o caráter masculino. E dentre esses problemas, são os três principais que a gente vai falar hoje, que é a inflamação, que é conhecida como prostatite, desculpa, deu um trava-língua aqui, o aumento de volume na próstata, que é a hiperplasia prostática, e os tumores de próstata, né, que são os carcinomas. Então, vamos começar falando sobre a prostatite. A prostatite, ela é uma inflamação que ela revela pela metafísica da saúde um alto grau de irritabilidade nesse homem por não se sentir em condições de resolver os problemas que o cercam. E para superar essa condição, é necessário acreditar que tem condições de superar os desafios que a vida impõe. Eu fiz um resumão, tá, gente? Bem resumido, realmente em questão do nosso tempo. Mas a prostatite realmente está ligada à irritação que o homem tem por não conseguir resolver os problemas perante a vida. Essa irritação pode se dar em qualquer momento da vida, né? Não é simplesmente a pessoa tem problema de próstata, é lá depois dos 40, nos 50, 60. Pessoas muito irritadas, com muita responsabilidade, em qualquer época da vida isso pode acontecer.
Exato, até porque eu já vi pessoas muito jovens com prostatite, homens com menos de 30 anos com prostatite. Então, não é uma doença que está associada ao fator idade. Muito bom, então, observar essa questão, né? E para soltar essa irritabilidade, quais que seriam os movimentos que o homem pode fazer? É trabalhar as questões emocionais, né, Pietro? É ir lá, assim, uh, trabalhar o seu emocional para ter mais autoconfiança, para conseguir acreditar que ele consegue, né? Entender a sua capacidade. Então, é realmente se permitir buscar terapia, buscar o autoconhecimento e soltar, né? Soltar realmente as responsabilidades e compreender que cada coisa pode ser feita no seu dia. Não deu para fazer hoje, faz no dia seguinte, mas com tranquilidade, né? Porque essa Exato. irritação vai causar problemas, então, vai causar essa prostatite. E Prostatite. prostatite. Muito bem. Prostatite, ela é realmente a inflamação que ocorre ali na próstata. E vamos falar então sobre a hiperplasia prostática, que é o aumento benigno do volume da próstata. Essa já é uma desordem que ela tá ligada ao fator idade, tá? Ela geralmente costuma acontecer após os 50 anos. E ela é a característica principal da hiperplasia prostática, ela é a produção de grandes nódulos na próstata. É uma doença que gera nódulos, mas nódulos benignos. Então, metafisicamente, esses nódulos significam o quê? Refletem os bloqueios gerados na expressão natural daquele homem. Um homem que não consegue se expressar exatamente como ele é. Ele não consegue expressar o caráter masculino dele. E a dificuldade de agir à sua maneira, a dificuldade de mostrar a sua forma de conduzir a vida, acaba que emocionalmente vai gerando a hiperplasia. E como que daí, a partir desse, dali dos 50, 60 anos, é uma doença benigna, mas isso tem que fazer operação por conta do aumento. Sim, tem que fazer, e tem que fazer o tratamento com o médico. Aliás, hoje a gente nem deu o nosso recadinho usual de sempre, né, gente? É super importante, não é porque daqui a pouco opta por fazer uma terapia complementar, vamos dizer assim, porque as terapias holísticas elas vêm a complementar o processo do tratamento médico, né, que vai deixar de ir no médico. Então, sim, é super importante fazer o acompanhamento médico. Muito bem, então não deixe de ir no médico, não deixe de olhar essa parte física, porque é muito importante você cuidar do físico, mental, emocional, espiritual, então é um complemento. Se Exato. complementar diante dessa frequência. Exatamente. Olha só, a Lise está aqui com nós. Boa noite, Lise, queridona. Que bom te ter aqui com nós. Boa noite para a Lizzie, que está aqui, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite, vai curtindo. E lá no final tem orientação do baralho do seu Zé. Seu Zé vai trazendo uma mensagem para você. Esse seu Zé, já estou curiosa com o que ele tem a dizer. Vamos Então, aguardar lá no final da live. Não troca de canal, mantenha aqui no canal, não vá, né? Na Globo não tá passando nada na Globo. Tá passando nada na Globo. Fica aqui com a gente, aqui é muito melhor do que a Globo. com certeza, aqui a gente tem cultura, né, gente? Então vamos seguir, vamos lá, vamos falar sobre o carcinoma. O carcinoma, aí a gente já está falando de um tumor maligno, né, gente, na próstata, e é o câncer mais comum nos homens. Metafisicamente, ele surge em decorrência de mágoas causadas pelos fracassos provocados pelas ações indevidas que resultaram em grandes tragédias para si. E
Ou seja, é um arrependimento por não ter feito aquilo que sabia que era necessário. É um homem que não se perdoa pela maneira como ele agiu no passado. E quando eu estava lendo isso, semana passada a gente falou sobre câncer de mama, né, gente? E aí eu não pude deixar de fazer um link para a gente observar como o emocional do homem e da mulher funcionam de formas opostas, né? O câncer, ele é realmente causado por mágoas muito profundas. Só que as mágoas muito profundas que levam o homem a ter câncer é a decepção, as mágoas que ele mesmo causou para ele, né? Ao longo da vida dele, as decisões que ele teve. Já as mágoas profundas que levam uma mulher a ter câncer são as mágoas que foram impostas, que ela sofreu de outra pessoa, que outra pessoa causou para ela. Então a gente vê ali a diferença, né, de como funciona realmente a questão emocional no homem e na mulher. A gente vê que a gente tem uma mesma causa, mas que um é em causa própria e a outra é a causa que outra pessoa inseriu na vida. Pode-se talvez ter uma compreensão que as mágoas que o homem causou, muitas vezes ele se percebe que ele causou, aí ele fica remoendo, mas talvez uma mágoa que também que ele fez a própria mulher passar. Ele magoou a mulher, ele magoou as pessoas, e aí ele também se culpa por essa questão, e muitas vezes não se perdoa ou não busca pedir perdão. Exatamente, às vezes até por questões de orgulho, né, gente? Por aquela questão de manter aquela postura, é, e acaba que ele percebe o mal que ele causou, só que em vez de resolver aquela situação, ele acaba guardando esse ressentimento dentro dele. E esse ressentimento cresce, cresce até materializar num câncer propriamente dito, né? Por isso, a prevenção, ela se faz muito necessária. Você que é homem, você que é mulher, tem marido, tem filhos, né? Realmente instigue o homem a buscar médico, fazer os exames, independente da idade, né? Tem que trabalhar na prevenção. A próstata, muitas vezes, ela é silenciosa. Ela só vai realmente mostrar que ela está doente no ato que realmente já comece, seja tarde. Então, muitas vezes Exato. o homem não vai falar, tá com problema na hora de urinar, tá com dor na barriga, né, tá sentindo mal-estar, muitas vezes não fala, vai aguentando, chega o momento de história. Então, procure o médico, vá no urologista, faça os seus exames, e não tem essa questão da vergonha, essa questão de... Vergonha é realmente você deixar para a última hora e depois você se envergonhar de si mesmo por não ter ido antes. Então, vá no É. médico, se cuida, se valoriza, saiba que você é muito especial para você, pela tua vida, mas tenho certeza que talvez você tem filhos, você tem esposa, você tem pai, você tem mãe. Então, essas pessoas, para essas pessoas você é insubstituível. Então, não deixa para a última hora. Procura o médico, cuida do teu emocional para que a tua saúde realmente seja 100%. Exato. Inclusive, uma das questões principais é o auto-perdão, né? É se perdoar. Ela é uma atitude extremamente saudável. A gente já conversou sobre isso na live passada, né? A importância do perdão nas questões que envolvem casos de câncer. Então, é algo fundamental a ser trabalhado quando surgem os casos de câncer. A pessoa precisa ter o auto-perdão, ela precisa se perdoar antes de tudo. A partir do momento que ela se perdoa, ela começa o processo de autocura dela. Então, trabalho, perdão. Existem técnicas, ferramentas, e o homem ali que já descobriu algum problema de próstata, radiestesia, tem como auxiliar ele através de algum gráfico?
Tem, Pietro. Assim como a maior parte das doenças, a gente tem protocolos para seguir nos casos de câncer. Aí a gente pode complementar com a utilização dos MOFs, né? Que são os micro-organizadores florais, que são extremamente poderosos. São para quem não conhece, os micro-organizadores florais são remédios energéticos que a gente cria. Já existem alguns para determinadas doenças, e inclusive existe para tratar o câncer, para aliviar os sintomas, as dores que o câncer pode vir a causar, né? Então, a gente consegue fazer a utilização, junto com o tratamento de radiestesia, do remédio energético, dos micro-organizadores florais, tudo para complementar o tratamento e para trazer mais bem-estar, porque a gente acaba... O câncer, ele tem uma vibração específica. Quando a gente faz a medição na tabela de Bovis, a, a energia que o câncer vibra é só 4.000 angstroms. A gente tem como energia de saúde a partir de 6.500. Então, quando a pessoa está vibrando abaixo desses 6.500, a gente já começa a perceber que ela está num quadro de doença, né? Então, quando a gente faz a elevação da vibração energética da pessoa, a gente possibilita o processo de cura. Então, é bem importante, além do tratamento médico, a gente fazer uma complementação com uma terapia, independente de qual seja, né, gente? Porque a gente tem várias possibilidades, não somente a radiestesia, tem o Reiki, tem o Konindu. Daqui a pouco o Pietro, acho que a mesa quântica estelar também ajuda nesses casos, né, Pietro? Então, assim, terapias complementares vão vir a tornar esse processo mais leve. Exato, né? E a própria constelação familiar também constelar essa situação vai trazer um benefício bem satisfatório. Mas, lógico, não deixando o tratamento médico, não deixando os remédios, tudo sendo utilizado de forma complementar. Exato. Muito bem. Então, E a questão ali, vamos dizer, da próstata novamente, se o homem ele trabalha esse autoconhecimento, trabalha o perdão, trabalha realmente o se conhecer e aflorar o próprio masculino, ele consegue já, a partir de hoje, trazer benefícios para a próstata. com certeza. Quando a gente trabalha a parte emocional, quando vai dissolvendo essas mágoas, automaticamente vai se dissolvendo a possibilidade dessa doença se manifestar no físico, né, gente? Então é bem importante ter essa consciência. Muito bom. Então fica a dica, Novembro Azul, vá no médico, faça os teus exames, tá? E o médico só vai pedir exame de toque, né? Se realmente ele perceber alterações no exame de sangue, tá? Então, Exato. não, eu não vou no médico, ele vai fazer exame de toque, tá? É, Não vai lá, ele só vai realmente fazer exame de toque se ele perceber alterações no exame de sangue. Aí é um alerta, tá? Vai lá, faz teu exame de sangue anualmente, tá? Cuida dos teus rins, cuida de toda essa parte, bexiga, uretra, cuida de tudo isso, tá? Porque aí você vai ter saúde. Mas se ele pedir exame de toque, já saiba, já é uma pulguinha, algo está errado, algo não está certo, algo precisa ser verificado. exatamente. Tem algo a mais que precisa ser visto, né, gente? E é aquela coisa assim, muitos homens têm aquela questão da vergonha, mas é um exame de toque, é um médico fazendo esse exame. Gente, é o corpo humano, né? É tão natural, é tão normal que o médico nem repara em nada. Ele está ali preocupado em fazer o exame e entender o que está acontecendo com a saúde. Então é realmente aquela questão de deixar os preconceitos de lado, né? Exato, vai lá, faz o teu exame, né? É a questão, é saúde, saúde, No lugar. tá? Pensa uma coisa. Você quer morrer ou quer viver? Faça essa pergunta, tá?
Morreu, quer viver. Se você quer viver, vá lá, mesmo que faça o exame de toque, vai fazer. O médico é a profissão dele, ele estudou para isso. Tá? Da Exato. mesma forma que tu vai no dentista, tu não abre a boca lá pro dentista. Ele não vai lá mexer na tua boca. Tu não vai lá fazer exames, sabe? Vai lá. Se você quiser morrer, tá tudo certo. Lá quer morrer, pode morrer. Tá? Mas eu quero que você viva, que você viva. Então Exato. viva, vá no médico, faça os teus exames e se cuide, prevenção. Exatamente. Vamos conversar então sobre disfunção erétil, Pietro? A Vamos dis- falar. A disfunção erétil, ela caracteriza que se caracteriza pelo quê? Pela autodepreciação que o homem se autoimpõe, né? A inferioridade e os fracassos na vida. E a característica física principal dela é a perda da ereção do pênis. Então, metafisicamente, a disfunção erétil, ela está muito ligada às frustrações na vida, que representam um dos principais fatores desencadeadores dessa condição. Ela ocorre quando o homem não manifestou o seu poder realizador e também aqueles homens que têm uma autoestima muito baixa, que muitas vezes, em alguns casos, se sentem inferiores à sua parceira, ou não se sentem merecedores nem dignos de desfrutar o prazer com a parceira, né? Tem os conflitos de masculinidade, por exemplo, uma crise de identidade masculina, que vai refletir sobre a insegurança, né? Sobre a masculinidade e o seu desempenho. Tem os medos da intimidade também, porque a disfunção ela pode manifestar um medo de se abrir emocionalmente para o seu parceiro, que vai resultar em bloqueios tanto físicos quanto emocionais. E geralmente, assim, esses homens, quando têm essa grande reprovação pelos seus próprios atos, é importante mudar o procedimento, mudar a sua autopercepção, não ficar se sentindo culpado pelas questões da vida, né? Pelos atos que a pessoa teve na vida, porque assim, todos nós merecemos ser felizes ao lado de quem a gente ama, né? E eu acho que ao longo das duas últimas lives a gente conseguiu perceber bem a relação dos fatores físicos e emocionais e que, em resumo, tudo isso o que é necessário, basicamente, para a gente? É necessário ter prazer em tudo que a gente faz, viver e realizar as nossas tarefas do dia a dia de maneira a nos satisfazermos, a perceber o que é indispensável para a gente ser bem sucedido na vida, o que nos faz feliz, o que torna a nossa vida mais leve. Então, automaticamente, quando a gente nega o nosso jeito de ser, a gente vai perdendo a nossa conexão com nós mesmos. E, consequentemente, quando a gente se abandona, a gente começa a ser infeliz, tanto no amor quanto na vida. Então, para a gente reverter essas questões, vamos curar as nossas mágoas, né, gente? Exato. E a própria questão da disfunção erétil, né? Você que é homem, independente da idade, tá? Isso é em todas as idades. Ah, é só o idoso, é só. Não, isso aí é independente da idade, né? Porque Exato. todos têm emoções. Começa a trabalhar o teu masculino, aumenta o teu masculino. O O homem sagrado. fortalece o seu sagrado masculino estando com outros homens. Homens que ah, só trabalham com mulheres, homens que têm contato com mulheres, o feminino dele começa a aumentar. E muitas Exato. vezes, talvez você é casado, você tem um relacionamento com uma mulher mais masculina. Aí vai ter o conflito de energias. A mulher precisa enxergar o seu feminino e o homem o seu masculino. Então, a nível sistêmico, né, trabalhe forte a tua relação com o teu pai. Você que é homem, você tem problema de próstata, disfunção erétil, problemas diante da tua masculinidade, trabalhe a tua relação com teu pai, fortalecer o teu masculino e receber a força de outros homens, para que aí sim você possa, independente da tua opção sexual, você possa ser feliz.
Independente daquilo que realmente aconteça, você seja feliz. Se você é feliz estando, eu estou sozinho, estou feliz, maravilha, tá? Mas Ótimo. se você quer ter alguém do teu lado, um homem, uma mulher, você tem a liberdade, mas se curar em primeiro lugar. E dentro da radiestesia, homens com disfunção erétil podem também ser beneficiados com tratamentos. Com certeza. Também temos protocolos de tratamento, né? Os tratamentos são sempre bem personalizados de acordo com as questões que a pessoa coloca, mas é algo que também a gente precisa ver muito o emocional. Muitas vezes o homem ele não tem coragem de relatar o problema. É, pela observação do emocional, por ver como esse homem se porta, que a gente acaba identificando muitas vezes o problema. É a mesma questão do preconceito de ir no médico para fazer o exame. E realmente se cuide, comece a compreender, observar o teu corpo. Tá com disfunção erétil? Não é o corpo, é algo emocional, mental, que está ali precisando ser visto. Tá com problema Exato. na próstata? Olha o emocional, mas não deixe de fazer o tratamento físico. Comece a cuidar. E realmente não tenha vergonha de falar. O homem tem muitas vezes esse preconceito. Não vou falar, não vou me abrir. Fale para sua parceira, fale para o seu parceiro aquilo que está acontecendo, porque aí o casal juntos podem conversar, pode entender e buscar realmente terapia, buscarem se harmonizar. Né? Se você está com disfunção erétil, começa a tomar aqueles remédios pesados, o teu coração, em pouco tempo, vai embora. Tá? Não adianta você não curar o emocional, só ficar botando remédio para dentro e aí chega um momento que você vai para a caixa, vai para a caixa. Então escolha, quer ir para a caixa ou não quer ir para a caixa? Então, se você quer ir para a caixa, que não é econômica, é aquela fechadinha que vai lá com o pé junto, vai, tá? Vai. Se você quer ir, vai. Mas se você não quer ir, se você quiser viver, comece a cuidar mais do teu emocional, buscando um médico, buscando um olhar terapêutico para você ter vida, vida em abundância. E agora, Pedro, tu até comentaste essa questão dos remédios, né? E hoje a gente tem um grupo de terapeutas onde a gente troca bastante informação. Do curso que eu faço que eu fiz, na verdade, de radiestesia emocional, mas a gente tem um grupo onde a gente fica ali trocando ideias, né? E casualmente hoje um dos terapeutas comentou sobre ele ter um cliente que tinha disfunção erétil, ele foi lá, ele fez o tratamento com a radiestesia emocional. E só que assim, ele fez um tratamento, ele fez dois tratamentos, mas passava um mês e pouco, e esse cliente voltava e relatava o mesmo problema. E o que acontecia? O cliente não relatou que ele tomava remédios. E aí, assim, todo o trabalho que era feito no tratamento radiestésico, quando esse cliente ia lá e tomava um remédio para disfunção, o que acontecia? Esse remédio acabava derrubando todo o tratamento do emocional, derrubava o emocional dele de novo, e aí ele voltava a apresentar o problema. Então, tem essa consciência também, de que quando a gente faz um tratamento com qualquer terapia que seja, a gente precisa relatar se está tomando remédio ou não, para a gente entender a interação daquele remédio no caso da terapia, porque esse é um remédio que o homem vai tomar num determinado momento específico, não é um tratamento que ele está fazendo, é muito diferente de ser um tratamento, de complementar um tratamento, porque ali a gente está fazendo um tratamento no emocional. E aí, daqui a pouco, o medicamento vai derrubar todo o trabalho do emocional que foi feito. Então, são questões interessantes que precisam ser observadas quando a gente faz um tratamento com as terapias holísticas. Muito bem, então fica a dica aí para você que é homem, para você que é mulher.
Compartilha essa live aí com teu marido, com teu amigo, com teu filho. Compartilha com os homens que você conhece, né? Para também poderem começar a olhar mais para o seu emocional. Ah, mas o homem tem vergonha de ir numa mulher terapeuta. Tem homens terapeutas. Ah, eu tenho Ex- vergonha de falar, né, para o médico, né? Muitas vezes na roda de amigos você fala, você se expressa, né? Mas muitas vezes tem vergonha de falar para o médico. Vá no médico em outra cidade, que o médico nem te conhece. Vá num outro lugar se você tem vergonha, tá? Mas, tá, Possibilidades tem, né, Pietro? exato, Possibilidades é só querer e procurar e fazer acontecer. exato. Então, cuida da tua saúde todos os dias, em todos os sentidos. Temos mais doenças para hoje? Não, por hoje é só, gente. Terminamos ali, né? 21 horas. Essa hora voou, gente. Para mim, parece que foram 5 minutos que a gente estava conversando aqui. E olha que eu falei que nem um papagaio, né? Oh, oh, passou rápido. Eu vi uma luz lá no outro quarto, mas não tem ninguém. Eu acho que é um alienígena. Eu vi uma luz assim que passou uma luz ali, não tem nada aqui. É, eu acho que é o 13 Atlas aí que tá aparecendo. Ai, ai, Ó, de ai. novo, de novo. É os alienígenas que estão aparecendo. Mas visitas aí, Pietro, em plena terça-feira. Em plena terça-feira, os visitantes. E na próxima semana temos live. Temos live na próxima semana. Já temos um assunto definido, mas ainda não consegui definir os outros, né, gente? Estamos aguardando mais contribuições, mas vamos falar sobre deficiências nutricionais, deficiências de vitaminas no corpo. Muito bem. Na semana que vem é a última da temporada. Será que já é a última? Eu acho que já, né? Já é a última terça-feira de novembro. Nossa, eu achando que a gente ainda tinha umas duas lives pela frente. Então, você vai ter que aproveitar, você que está nos assistindo, né? Na próxima terça-feira vai ser a última da temporada. Depois, só na temporada 2026. É isso aí, gente. Agora, em dezembro, eu e o Pietro faremos uma pausa nas lives em função de agenda, né? Que fica muito mais corrida, muito mais movimentada nessa época do ano. Então, a gente faz uma pausa e voltamos em 2026. Muito bem. Então, na próxima terça-feira vai ser a última dessa temporada. E não perca. Então vai ter surpresa, vai ter presente na live. Olha, eu até tô pensando, porque Papai Noel tá quase aí, né? Papai Noel já vem nos Então, visitar uns dias, isso vai passar muito rápido esse mês. Eu acho que a gente podia até fazer um sorteiozinho de umas terapias, né? Dar de então presente, tá. acompanha. Então, ó, quem nos acompanha vai ter que estar ao vivo, até o final da live, para Exa- concorrer ao sorteio. exatamente. Nós vamos fazer um sorteio no final da live. Nada combinado, tá? Acabamos de combinar isso aqui. Então, assim, a gente vai fazer um sorteio no final da live, na terça-feira que vem. Quem nos acompanhar até o final vai participar desse sorteio. Exato. Então, participar ao vivo, tá? Vai participar, vai concorrer ao sorteio da última live da temporada sobre a causa emocional das doenças. E vem novidades, então, lá para o ano que vem, partes do corpo, né, acontecendo. Então, movimentos novos para o ano que vem. E vamos para a Exato. orientação do baralho do seu Zé, então. Tô curiosa. Vamos lá. Sem enrolação, Pietro. Vamos, vamos, vamos. Quem estiver ao vivo, vai colocando um, dois ou três ali nos comentários. Qual que é a energia que o seu Zé Pilintra vai trazer para você? Qual que é a carta? Qual que é a frequência para a tua vida, para essa semana? Mentaliza um, dois ou três, coloca ali nos comentários e Vamos me lá. marca. Quero Enquanto, coisas. enquanto o pessoal está comentando, ainda dá tempo de fazer a mandala da virada. Ah, com certeza. Ainda temos tempo. Temos tempo de fazer uma mandala da virada agora, no final desse mês de novembro. E temos tempo de fazer uma mandala da virada agora, ali em dezembro, para a virada 2025-26, né? Muito bem, então não deixe para a última hora. Marque já os teus horários
né? Porque os horários agora de dezembro realmente são bastante preenchidos, corridos. Então, quer Exato. marcar um atendimento, entre em contato e se antecipe. Orientação do baralho do seu Zé, carta número 1, carta número 2 e a carta número 3. Orientação do seu Zé. Para você que escolheu a carta número 1, notícias distantes no caminho. Tá? Então vai vir notícias distantes. Notícias de alguma pessoa, notícias de alguma cidade, bem notícias, mas não são notícias locais. Você vai receber uma notícia um pouco distante de você, tá? É coisas boas, tá? Talvez você fez um concurso lá, numa cidade distante, seja o momento que agora você vai ser chamado, tá? Então, vem notícias distantes para você, mas notícias positivas. Para você que escolheu a número 2, pessoa intermediária. Cuidado com a energia das pessoas que estão ao teu redor. Não são pessoas próximas e não são pessoas distantes. Você vai ter que ter um cuidado com as pessoas que se aproximarem de você essa semana. Tenha um cuidado, pessoa meio que intermediária, uma pessoa muito neutra, tá? Cuidado com o puxar do tapete, cuidado com a inveja, cuidado com as energias negativas. Para Olha você que aí. escolheu para você que escolheu a número 3, a carta da separação, tá? Vem separações por aí. Separação de casamento, relacionamento, separação de trabalho, de cidade, é uma carta de separação. Amizades, é o ano 9, separação, encerramento de ciclos. Então, o seu Zé te traz separação no teu caminho, coisas precisam terminar para que novas possam começar. Gostou da orientação, Márcia? Eu gostei. Seu Zé me deu uma baita de uma dica, né? Para tomar cuidado com as energias ao meu redor, com os intermediários. Então, já vou ficar ligada. Exato. Então, fica atento, todos nós atentos dentro dessa energia. Então, semana que vem, 8 horas da noite, terça-feira, a última live da temporada. Depois, só 2026 e quem sabe milionários. Tá, o bolão do café está acontecendo hoje para quem não assistiu Café com Terapia. Se você quiser fazer parte do bolão do café, a gente fez um grupo, tá? Aonde a gente vai fazer ali, vai jogar na Mega Sena da virada. Todo mundo materializando o prêmio, tá? O prêmio de R$ 1 bilhão, que é a estimativa. Se você quiser fazer parte do bolão do café, me manda um direct, me chama no WhatsApp, que a gente te adiciona no grupo, e lá em dezembro a gente vai fazer o jogo do bolão e vamos ficar milionários dentro da lei da atração. Olha aí, tô querendo. Já me põe no grupo, Pietro, por favor. Vou te botar no grupo. Terminando a live, eu te boto no grupo do Bolão do Café. E Ai, tá amanhã, muito. 7 horas da manhã, eu estou ao vivo no Café com Terapia. E, Márcia, somente gratidão por mais essa aula aqui para nós. A gratidão é toda minha, Pietro. Obrigada pela parceria, pela oportunidade da gente estar aqui todas as terças. É um momento muito gratificante. Então, gratidão, gente. Gratidão a todos que nos assistiram ao vivo, a você que vai nos assistir na gravação. Você faz parte dessa energia. Então, terça-feira, a última live da temporada. Não perca que vai ter surpresas. A Márcia vai chorar, vai se emocionar, que é a última live. Tá? Então, vamos assistir, você vai gostar bastante. 7 horas da manhã, amanhã, ao vivo, no Café com Terapia. Até amanhã e na próxima semana, live a causa emocional das doenças. Se você tiver sugestões, manda pra gente que a gente fala pra você. Uma excelente noite e brilha a prosperidade.